Boa tarde a todos, bem-vindos a esse primeiro seminário virtual sobre desafios econômicos da Covid-19. Como diretor do departamento, eu gostaria de fazer um brevíssimo introito. Como vem sendo amplamente divulgado, o Departamento de Economia da PUC-Rio, em linha com sua longa e notável folha de contribuições à formulação de políticas públicas no país, decidiu promover esse ciclo de seminários virtuais com o objetivo de ampliar o espaço para debate qualificado sobre os desafios econômicos impostos por essa terrível pandemia da Covid-19. Nossa expectativa é que esse novo espaço possa gerar intensa e produtiva troca de ideias que, de alguma forma, ajude autoridades responsáveis pela formulação das políticas públicas em todos os níveis de governo a tornar menos penosa a difícil travessia que o país tem pela frente. Tendo feito essa breve introdução, passo agora a palavra a Juliana Assunção, que atuará como coordenador desse ciclo de seminários virtuais sobre desafios econômicos da Covid-19. Se cuidem. Bem, Rogério, obrigado. Deixa eu começar agradecendo a todos pela presença, ao Eduardo por ter topado o desafio de inaugurar esse nosso ciclo de seminários. Como bem disse o Rogério, o nosso objetivo aqui é justamente de tentar estreitar essa relação entre a academia e a formulação de política pública, seguindo uma longa tradição já do Departamento de Economia da PUC-Rio, né? E nesse desafio, a gente optou por montar um ciclo de seminários virtuais, utilizando essa nova tendência do tempo que nos é imposto, e montar um ciclo de seminários que seja tão abrangente quanto os desafios que estão associados não apenas ao gerenciamento da pandemia, como aos seus desdobramentos socioeconômicos, né? Então, o nosso objetivo é de ter um espaço que inicialmente terá uma frequência semanal, no qual essas ideias possam ser discutidas de maneira ampla. A gente espera que esses seminários, apesar de variados, eles tenham traços em comum, né? Eu gostaria de salientar aqui 4 elementos que eu acho que são bastante importantes para todos nós no departamento. Primeiro, seguindo um pouco da nossa vantagem comparativa, esses seminários devem ter um foco socioeconômico bastante saliente, dado as nossas capacidades internas e daqueles grupos que estão no nosso entorno. Um segundo elemento absolutamente fundamental para nós é a relevância para a política pública. Então, a gente quer que esse seja um espaço, de fato, de debate que esteja conectado com a política pública, né? O terceiro elemento, também seguindo a nossa tradição no departamento, é de que essas ideias sejam sempre ancoradas em evidência empírica e no melhor que há em termos de teoria econômica, tá certo? A gente quer que justamente fazer essa ponte de maneira bem articulada entre a academia e a formulação de política pública, tentando oferecer o que a academia pode contribuir num momento como esse. E o quarto elemento em que a gente espera que seja um espaço amplo de debate, porque estamos todos nós vivendo uma situação bastante desafiadora, há muitas incertezas, há muitas perguntas em aberto, e para que a gente consiga abordar essas questões de maneira estruturada, é importante que a gente tenha um espaço para discutir ideias de maneira bastante transparente e consistente, né? Então, acho que a ideia é que esse espaço seja um espaço que todos nós possamos utilizar para poder caminhar nessa direção. Tudo isso é muito novo para nós, né? Esse modelo seminário virtual é um modelo que é bastante novo para nós no departamento. Estaremos aqui aprendendo com os nossos erros. A nossa ideia é justamente testar modelos e formatos distintos, então quem tiver sugestões, elas serão muito bem-vindas, né? Felizmente, a gente conta com apoio bastante bom da nossa comunidade de ex-alunos e ex-professores. Eu gostaria de agradecer aqui de público a resposta positiva que eu obtive de basicamente todos os convites que a gente disparou na semana passada. Está todo mundo muito mobilizado em contribuir.
Sobre o evento em si de hoje, a gente vai ter uma apresentação do Eduardo Zilberman, que é professor do departamento da área de macroeconomia, que tem trabalhado com esse assunto da Covid desde que ele tomou conta de nossas vidas. Ele já tem trabalhos que já estão em fase de andamento já relativamente avançado, então ele está participando do debate acadêmico bastante promissor que se estabeleceu em torno dessas questões de maneira muito ativa. Então, para a gente é um privilégio começar esse ciclo de debates com a apresentação do Eduardo. A ideia é que a gente tenha uma apresentação de 20 a 25 minutos e depois a gente passe para uma sessão de perguntas e respostas. Dado a escala em que a gente está operando, o que eu vou tentar fazer vai ser o seguinte: vocês, por favor, encaminhem as questões pelo Q&A, que está logo abaixo no sistema de vocês, e uma vez terminada a apresentação do Eduardo, eu vou tentar gerenciar essas perguntas, escolhendo algumas pessoas para poder fazer as perguntas ao vivo, e outras perguntas eu vou aglutinar e fazer eu mesmo. A gente vai testando isso ao longo do processo. A ideia é que as perguntas, para aqueles que forem fazer as perguntas oralmente, que não use mais do que 30 segundos para a formulação da pergunta, para que o Eduardo possa responder em 1 ou 2 minutos, para que a gente tenha um debate mais ativo no final. Tá? Então, vou parar por aqui. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é com você. Obrigado, Juliano, por essa apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está todo mundo vendo minha tela aqui? Eu acho que sei. Então, é um prazer muito grande abrir essa série de seminários do Departamento de Economia, nessa ótima iniciativa para estreitar o debate. E eu jamais imaginei, na minha vida acadêmica, que em algum momento eu faria uma palestra sobre a macroeconomia das pandemias, né? Mas, dada a dramaticidade do assunto e dado o choque que nos assolou, basicamente, boa parte da profissão, boa parte da academia parou para pensar sobre o assunto, e a ideia desse seminário aqui é tentar comunicar da maneira mais simples, com um público bastante amplo, como a pesquisa em macro reagiu aos desafios da pandemia. E aí, os primeiros papers que surgiram nessa linha, podem ser classificados em 3 agendas, né? Então, teve um grupo de papers que tentaram integrar modelos macros com modelos epidemiológicos, teve o segundo paper que usa o ferramental usual em macroeconomia para tentar interpretar o choque, assim como estudar as suas consequências e as implicações de políticas, e tem o terceiro grupo de estudos olhando exercícios empíricos para outras pandemias, né? Então, olhando dados históricos, tentando inferir desses exercícios empíricos as implicações para o que está acontecendo atualmente. Deixa eu começar com os modelos macros e epidemiológicos. O modelo macro é uma coisa bastante simples, né? Então, estou pegando a versão mais simples do modelo macro. Você tem firmas que contratam horas das famílias em troca de salários, você tem famílias que compram bens das firmas em troca de salários. Você introduz choques nessa economia, tem períodos que a firma está mais produtivas, tem períodos em que as firmas estão menos produtivas. Esses choques geram volatilidade nas variáveis macros, consumo, trabalho. Você tenta inferir, simulando esse seu modelo, se você consegue dar conta da realidade, né? Então, a linha rosa são as simulações do modelo e apontilhadas aquilo que os componentes cíclicos estão de trabalho e consumo. E, por outro lado, você tem os modelos epidemiológicos, né? A versão mais simples desses modelos. Você tem 3 fases pela qual o indivíduo pode atravessar. No primeiro momento, ele está suscetível a ser infectado pela doença. No segundo momento, com alguma probabilidade, ele transita desse estado para o estado em que ele está infeccioso e, finalmente, com alguma probabilidade, ele se recupera e deixa de infectar as pessoas. A hipótese crucial desses modelos é que a probabilidade de transição do estado suscetível para o estado infeccioso ele cresce com o número de infectados. E é isso que dá aceleração nessa curva das pessoas que estão infectadas. Eventualmente, quando não tiver mais população para infectar, ou quando se chegar na imunidade de rebanho, essa curva começa a ceder e a gente volta aos patamares antes da doença. E aí, quando se fala em achatamento da curva,
por conta da capacidade do sistema de saúde, pensa-se em achatar justamente essa curva, né? A velocidade com que as pessoas transitam do estado em que elas são suscetíveis a pegar o vírus para o estado em que elas se tornam infecciosas. E aí, quando você combina as duas coisas, você tem duas fontes de interação. Por um lado, conforme as pessoas vão trabalhar, conforme as pessoas saem para consumir, ela gera uma externalidade de infecção, ela aumenta a probabilidade com que as outras pessoas são infectadas, mas, por outro lado, na direção oposta, quando as pessoas internalizam que, ao sair para trabalhar, ao sair para consumir, elas podem ser infectadas por essa doença, elas naturalmente respondem de maneira comportamental, reduzindo a sua oferta de trabalho e reduzindo a sua mudança para o consumo. E aí, quando você integra as duas coisas no modelo, esses canais passam a ficar operativos, né? Então, aqui eu estou pegando um paper da Kimball, Rebelo e Perman, não sei como é que se pronuncia, sobre a macroeconomia das epidemias, e que eles comparam no modelo simulado a trajetória dessas variáveis de epidemiologia, o percentual da população infectada, o percentual das pessoas suscetíveis, o percentual das pessoas recuperadas, o percentual das pessoas que eventualmente morrem, com a evolução das variáveis macroeconômicas. Aqui eles estão com um modelo mais simplesinho, a evolução do consumo agregado e a evolução das horas. Então, a primeira lição desse gráfico é que, ao você permitir esse canal comportamental de redução da oferta e redução do consumo por medo de ser infectado, você já naturalmente tem um achatamento da curva, né, que é essa linha azul em relação à linha pontilhada, que não tem as respostas comportamentais e econômicas dos agentes. Se aumenta, a contraparte disso é que você acaba tendo mais gente suscetível, e você eventualmente acaba com números recuperados menores, porque uma parte da população, por conta dessa resposta comportamental, não terminará infectada. Mas a contraparte disso é que, quando as pessoas deixam de trabalhar e deixam de consumir, se acaba amplificando uma recessão por conta do vírus. Então, independente de ação governamental, independente de uma política que force o isolamento social, o próprio comportamento dos agentes econômicos acabam por gerar uma amplificação da recessão por conta da Covid-19. Só que não é só isso, você tem uma externalidade nessa economia. Conforme as pessoas saem para trabalhar, conforme as pessoas saem para trabalhar, conforme as pessoas consomem, existe uma externalidade, uma probabilidade que mais pessoas sejam infectadas. Então, parte dessa política de contenção social visa responder a essa externalidade. E aí, nesse modelo, né, quando se coloca essa política de contenção de forma ótima, ou seja, de forma a maximizar o bem-estar nessa economia simulada, você força com que as pessoas deixem de consumir e deixem de trabalhar, amplificando ainda mais a recessão em relação ao modelo que só tem o comportamento dos agentes, mas, em compensação, você consegue achatar muito mais a curva. Aqui eu queria fazer 2 pontos em relação a essa literatura incipiente. O primeiro ponto é que não tomar como valor de face essas quedas no produto e no consumo, por exemplo, aqui 30%. Ainda como essa literatura é incipiente, existe uma dificuldade muito grande de disciplinar esses modelos quantitativamente. É muito difícil, por exemplo, mensurar a elasticidade, a resposta do consumo dos indivíduos em relação à probabilidade de ser infectado, por exemplo. Então, se puder passar alguma mensagem aqui dessa primeira literatura, quando vocês lerem em algum lugar que, segundo o modelo que integra macroeconomia e epidemiologia, a queda do produto vai ser de 30%, não acreditem nesse momento, porque a gente ainda está numa fase muito incipiente e que é muito difícil disciplinar quantitativamente esses papers que estão surgindo. A segunda mensagem que eu queria passar é que nesse modelo tem somente uma fonte de externalidade, que é o risco de infecção quando as pessoas passam a consumir e trabalhar mais. Existem outras externalidades associadas ao Covid, por exemplo, as lojas fechadas e uma
falência generalizada das firmas, que dificultaria uma eventual retomada lá na frente. Existem outras externalidades que esse modelo quantitativo, na sua primeira versão, não está dando conta, né? Eu imagino que na profissão agora já deva ter gente na academia internacional incorporando outras fontes de externalidades para tentar analisar esse trade-off dessas políticas de contenção. Dito isso, é um modelo bastante útil para entender os mecanismos. Então, está aqui um resumo do pouco do que eu falei até agora. Eu queria aproveitar esse momento para fazer um parêntese. Essa não é a primeira vez que se usa modelos epidemiológicos em economia, né? Só para pegar um antecessor. Isso aqui não é o antecessor, existem outros papers tratando do assunto, mas só para pegar uma vez em que esse modelo foi usado, foi nesse artigo do Schiller, que eu li há 2, 3 anos atrás, sobre as economias da narrativa, e a comparação que ele faz é o seguinte, que a narrativa é como um vírus. A pessoa tem uma narrativa na cabeça, ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser verossímil, pode ser inverossímil, ela tem um contato com outra pessoa, essa narrativa passa. Conforme as pessoas forem infectadas por essa narrativa, você tem uma aceleração dos infectados, eventualmente elas deixam de acreditar, eventualmente a narrativa morre e as pessoas estão recuperadas. Só para dar um exemplo nesse conceito abstrato, né? Por que a gente pode pensar as narrativas em termos de um vírus? Por que a gente pode usar esses modelos? Por que o Schiller propõe que a gente possa usar esses modelos para pensar a evolução na narrativa? Então, deixa eu contar a história por trás desse guardanapo, né? Então, em 1974, num restaurante estava o Donald Rumsfeld, o Dick Cheney, na época já na cúpula do Partido Republicano. Eles estavam com o Arthur Laffer e esse jornalista aqui, Jude Wanniski. O Arthur Laffer desenhou essa curva no guardanapo, que 4 anos depois virou matéria que virou uma reportagem nessa revista Natural Affairs. O que estava escrito nesse guardanapo? Nesse guardanapo estava simplesmente escrito a curva de Laffer. Então, a curva de Laffer não vem de um paper, não vem de um trabalho acadêmico, ela vem de um guardanapo desenhado num restaurante. E a curva de Laffer nada mais é que a possibilidade teórica que, dada a quantidade de impostos nessa economia, uma pequena redução, esses impostos são distorsivos, esses impostos reduz a quantidade de produto, então uma pequena redução dos impostos, ou alguma redução dos impostos, ao reduzir a quantidade de distorções dessa economia, possa propiciar um aumento na receita. E isso foi mostrado no guardanapo, que 4 anos depois virou uma matéria na National Affairs, e veja o que aconteceu com a quantidade de citações da curva de Laffer em revistas e jornais. Ela seguiu exatamente o padrão, exatamente não, mas ela seguiu de maneira aproximada o padrão daquela curva de pessoas infectadas, né? Então, a narrativa viralizou. E aí pode-se especular, a gente está no ano de 78, a narrativa acelerou justamente nos anos de 80, 81, que foi o ano que o Ronald Reagan foi eleito e implementou um corte de impostos na economia americana. Então, pode-se especular que, eventualmente, essa narrativa gerou efeitos econômicos reais na economia americana. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem uma narrativa que está se construindo no Brasil de que a economia não pode parar. E na medida que, nesse esforço de viralização dessa narrativa, as pessoas vão acreditando, novamente, sem fazer juízo de valor, se é verdadeira, se é falsa, se é verossímil, se é inverossímil, mas na medida que essa narrativa viraliza, isso atrapalha o esforço de coesão e cooperação social que são necessários para fazer uma política de isolamento funcionar da maneira menos custosa possível. Então, aqui no Brasil, a gente tem um desafio duplo de não só achatar a curva dos infectados pelo vírus na saúde, mas a gente tem o desafio também de achatar a curva dos infectados pela narrativa do que o Brasil não pode parar. E aí, isso me leva ao segundo ponto, a segunda linha de pesquisa que tem surgido em macroeconomia, que é você toma como dado que é necessário algum isolamento social, e a partir desse isolamento, você busca entender com ferramental macro o que está acontecendo na economia. Então, só para dar um exemplo, esse exemplo é baseado nesse paper da Guerrieri, do Lorenzoni, do Sproul e do Wording.
que foi, na minha visão, que quem colocou a bola no chão e ajudou a interpretar o que está acontecendo, se é choque de demanda, se é choque de oferta, eles deram uma organizada bacana no debate e eles partem do seguinte modelo. Então, a gente faz uma extensão daquele modelinho que eu apresentei no começo dos slides e supõe 2 setores. Vamos supor que você tem um setor não essencial e umas famílias que trabalham nesses setores. Vamos supor que você tem o setor essencial e algumas famílias que trabalham nesse setor essencial. As famílias vendem e compram produtos nos 2 setores, trabalham e recebem salários no seu setor específico, e você vem um choque e que, por conta das questões de saúde, você foi obrigado a desligar o setor não essencial. Então, notem que a hipótese aqui, eu estou tomando isolamento social como dado, estou tomando como hipótese que a prescrição adequada para essa economia é desligar a partir dela para não gerar mortes necessárias, para não gerar problemas na saúde. E quando você desliga esse setor, quando você não permite que se compre dele, você acaba desligando esses 2 canais aqui. Isso aqui é um choque de oferta, porque você mexeu na oferta das firmas. Mas no segundo momento, esse choque de oferta pode virar um choque de oferta, o que os autores daquele artigo chamam de keynesiano. Dado que essas famílias deixam de receber e deixam de demandar da firma do setor essencial, você pode ter uma situação em que se crie deficiência de demanda em relação ao choque de oferta. E nesse artigo, eles derivam as condições paramétricas no modelo simples que você precisa para que esse choque de oferta eventualmente se transforme no choque de oferta keynesiano. E, basicamente, a condição paramétrica é uma hipótese que esses bens não são tão substitutos entre si, o que é uma hipótese plausível na minha visão. E aí, só para colocar isso aqui em números, eu peguei esse artigo, esse foi um artigo que saiu recentemente, usando dados de mais de 1 bilhão de transações de um banco espanhol. Você tenta mensurar justamente o efeito do lockdown na Espanha. Então, a primeira coisa, os gastos caíram brutalmente, mas não só os gastos caíram brutalmente, mas as pessoas começaram a substituir mais do consumo não essencial pelo consumo essencial, que é basicamente alimentos. E aí, qual que é o papel do governo numa situação desse tipo? O papel do governo numa situação desse tipo é basicamente dar condições para que as firmas sigam operando de forma a conseguir pagar parte dos seus salários, as firmas do setor não essencial, e dar condições para que as famílias sobrevivam à travessia, dar condições para que as famílias sigam demandando. E aqui eu tenho alguns comentários a fazer. Primeira coisa, você quer esse tipo de política basicamente por 3 razões. Primeiro, obviamente, é uma questão humanitária. Você precisa dar condições das famílias que foram desligadas do seu setor e não estão recebendo renda, você tem que dar condições para que essas famílias sobrevivam. Então, a primeira coisa, e mais importante, é uma questão humanitária. A segunda coisa, o segundo motivo, é por uma questão de seguridade social. Você vê um choque, é um choque que afetou todo mundo e era um choque para o qual não tinha seguro. No mundo em que você não possa se assegurar contra esse tipo de coisa, cabe ao governo, que é o único capaz, é o único que tem os meios de extrair recursos da sociedade e devolver posteriormente, ou entregar recursos agora e retirar posteriormente, é o único que pode, de alguma forma, prover o mínimo de seguridade social nessa situação. E uma terceira razão pela qual você quer implementar esse tipo de política, é porque você precisa garantir as condições para uma retomada o mais rápido possível. Como é que você garante as condições para uma retomada o mais rápido possível? Você subsidia as firmas de tal maneira que ela não quebre e possa, uma vez a crise passada, possa retomar suas atividades normalmente. Então, aqui a gente está numa situação em que você tem 3 motivos pelas quais o governo deva fazer isso. A maneira como o governo vai fazer isso é aberto, cada país está fazendo de alguma maneira, é um grande debate que está se seguindo.
eu imagino que nos seminários seguintes irá se discutir isso com mais intensidade. E aí, deixa eu falar um pouco aonde eu estou estacionando o meu carro nessa crise. Então, boa parte dos professores dos centros internacionais pararam sua agenda de pesquisa para pensar a Covid-19. Aqui eu também parei o que eu vinha feito, o que eu vinha fazendo em termos de pesquisa para pensar um assunto. Hoje a gente já circulou um trabalho no esforço conjunto entre pessoas do Departamento de Economia, eu e o Marcelinho Medeiros, e pessoas do Departamento de Engenharia da PUC, o Davi Valadão e o Alexandre Stirit, e um ex-aluno, Gabriel Vasconcelos. A gente soltou um paper sobre a previsão da Covid-19 do curto prazo. O Marcelinho, imagino que vai fazer o seminário daqui a 2 semanas, deve tratar desse paper. Aqui eu quero mostrar como é que eu estou tentando contribuir para o debate do ponto de vista macro. Então, quando transferir, lembrem, há 2 canais possíveis que você possa fazer, há 2 canais possíveis pelas quais você pode assegurar as famílias, você pode transferir, você pode dar crédito subsidiado para as famílias, você vai querer transferir, você vai querer fazer transferências por construção, quando você tem acesso restrito ao crédito da economia, e, por outro lado, você gostaria de dar crédito subsidiado quando você tem acesso amplo ao crédito. Por que você gostaria de dar crédito subsidiado? Porque é uma maneira de focalizar em quem realmente está precisando desse seguro. Né? É uma maneira de focalizar em realmente aquelas pessoas que estão endividadas e que precisam se endividar para fazerem as travessias. Só que o grau de acesso ao crédito da economia é uma coisa endógena. Né? Então, por exemplo, o nível de acesso intermediário, não é óbvio qual instrumento você deve usar. E a gente está tentando responder essa pergunta aqui, está tentando colocar o mix ótimo de políticas desse mundo intermediário. E, obviamente, isso aqui interage com a recessão. Quanto melhor você gerir isso aqui, quanto melhor você gerir isso aqui, mas você tem o impacto da recessão, e a recessão, por sua vez, vai determinar a distribuição do acesso ao crédito da economia. Então, é aqui que a gente está tentando estacionar o nosso caso. É um trabalho conjunto com o Sak Bidjo, um professor de UCLA, e o Meng Zhang, que é um aluno de doutorado de UCLA. Isso aqui é um pouco do resumo que eu falei até agora. Eu queria passar mais 2 mensagens aqui. A primeira mensagem é que o multiplicador, mesmo que o foco das políticas fiscais tem que ser, como eu disse, uma garantia à sobrevivência das pessoas na travessia, seguridade social e garantir que as firmas não quebrem. Não é aconselhável você tentar estimular a demanda para além desse nível razoável, porque simplesmente a gente viu lá atrás que se você estimular muito a demanda, estimular as pessoas a consumirem demais, eventualmente se aumenta a probabilidade de infecção. E, além disso, mesmo que você queira estimular a demanda, o multiplicador fiscal está bastante reduzido durante a crise. Por que o multiplicador fiscal está bastante reduzido durante a crise? Porque a propensão marginal a consumir dos agentes, quando eles só podem consumir do setor essencial, é baixa. Então, basicamente, a propensão toda a renda extra que eles têm acaba virando poupança, e o que é prudente, dado a incerteza que esse choque representa. E o segundo motivo por que o multiplicador fiscal é reduzido é justamente porque se desligou parte da economia. Então, o dinheiro não está circulando de forma a aumentar o tamanho, aumentar a potência do gasto fiscal para estimular a demanda agregada. Então, você não quer fazer isso, mas mesmo se você quisesse isso, esse é um instrumento que não tem muita potência nessa crise. E quanto à política monetária, eu sou da opinião pessoal, eu sou da opinião que não importa muito se a inflação dos próximos 2, 3 anos vai ser 2%, 4%, 5%, 7%, desde que você não perca o controle dela lá na frente. Eu acho que o foco da política monetária deve ser na melhoria das condições financeiras, e aí não é só para prover liquidez para essas firmas. Se o crédito chegar, né, então tem esse problema do canal também, mas eu imagino que isso vai ser discutido
amplamente no próximo seminário com o Ilan e com o Márcio. Mas, do ponto de vista... Então, não é só uma questão de melhorar a liquidez, mas também tem a questão da expansão do horizonte, né? Então, você tem uma certeza colossal de quando isso vai acabar, quando vai acabar o isolamento social, se acabar o isolamento social, quando é que a economia fará a sua retomada. E, diante dessa incerteza, o horizonte do pequeno, médio empresário está muito curtado. Então, uma coisa é dizer para ele, olha só, você tem que tomar crédito durante 2 meses, eu te garanto que as coisas vão melhorar daqui a 2 meses. Outra coisa é você falar para ele, ó, você toma crédito, eu acredito que vai melhorar daqui a 2 meses, mas eu não sei como é que vai estar a situação daqui a 4, 5, 6 meses. E aí o horizonte passa a importar demais, e não é só a taxa curta de juros, mas é toda a curva. E a curva, infelizmente, é uma coisa que está fora do controle do Banco Central, porque depende da propensão da sociedade a reter esses títulos em mais longos. Então, isso que eu gostaria de falar um pouco aqui. E aí, em algum momento, espera-se que essas conexões se reconectem. Em algum momento, espera-se que a economia volte a funcionar minimamente bem, e esse choque vai ter implicações estruturais gigantes de como a coisa vai funcionar daqui para frente. Então, aqui eu não vou falar disso, listei aqui alguns possíveis impactos do Covid-19. Então, um deles é a fronteira de produção. Aqui é o exemplo dela. Então, a gente passou a usar seminários virtuais para falar o quanto isso é permanente, o quanto isso é transitório, mas isso é uma coisa que eu imagino que vá para ficar. Outra coisa que é importante é as cadeias de produção. Então, agora, um choque num país distante, num determinado setor, pode gerar um impacto de transmissão por todas as cadeias de produção. Então, talvez as firmas comecem a escolher fornecedores, a montar suas redes de produção de uma maneira a ficar menos frágeis a esses tipos de choques pontuais. E as implicações são várias. Eu imagino que o Thierry Verdier, em algum momento, vai falar nesse cenário, vai falar de comércio internacional, tem implicações para a desigualdade, cooperação internacional. São questões interessantíssimas, abertas, mas eu queria focar numa coisa mais mundana. E essa coisa mais mundana é como essa conta vai ser paga. A gente viu que para fazer a travessia desse momento de isolamento social, para conseguir o achatamento da curva de saúde, o governo tem que gastar com crédito subsidiado, tem que gastar com transferências. Em algum momento, essa conta vai ser paga. E aqui eu listei algumas opções. Você tem a opção daquilo que se chama de instrumentos mais ortodoxos, que é uma consolidação fiscal que lá na frente envolva corte de gastos e aumento de impostos, mesmo que temporário. Se tudo isso que a gente está fazendo for temporário, se alguma das medidas que estão sendo tomadas virarem gastos permanentes, serão necessários cortar outros gastos ou aumentar impostos no futuro. Então, isso aqui seria uma visão mais ortodoxa. Abaixo dessa linha tem outras opções menos ortodoxas, que é pagar a conta com inflação. Pagar a conta, simplesmente se recusar a pagar a conta, o governo daria um repúdio à sua dívida, o governo poderia renegociar a sua dívida, né, que é um eufemismo para o repúdio, ou o governo poderia simplesmente fazer repressão financeira, controlar o capital, de forma a induzir que os agentes financeiros, que as pessoas retenham seus papéis, rendendo juros mais baixos do que e esses juros forem ajudando esse processo de ajuste no endividamento. Né? Com juros mais baixos, a dívida cresce a uma velocidade menor. E aí, o crucial para responder essa pergunta, e eu acho que é uma pergunta ainda aberta, é o que vai acontecer com a taxa de crescimento da economia no mundo pós-Covid-19 e o que vai acontecer com a taxa de juros da economia no mundo pós-Covid-19. Se a economia crescer a uma velocidade maior do que a taxa de juros, isso favorece medidas de ajustes mais ortodoxas. Se a economia crescer a uma taxa menor do que a taxa de juros da economia, ou seja, a dívida crescer a uma velocidade maior,
isso eventualmente favorecerá esse tipo de ajustes menos ortodoxos. E aqui eu não pretendo especular o que vai acontecer com o G. Como a gente viu aqui, tem muitas mudanças estruturais que ocorrerão após o choque, mas eu quero dar um palpite, e novamente fazer um palpite, do que pode acontecer com o R. E aí, se você olhar das últimas décadas, as taxas de juros da economia vêm numa trajetória decrescente. Há alguns fatores estruturais que possam explicar isso, demografia, incerteza, mas eu acredito que esse choque do Covid vai reforçar essa trajetória de queda por um motivo. Ele representa um choque de certeza brutal que deve afetar a aversão ao risco dos agentes daqui para frente. E no mundo em que você tem certeza brutal com aversão de risco maior, as pessoas tendem a poupar mais, o que jogaria essa taxa de juros para baixo. E o segundo motivo é um motivo conjuntural. Se você olhar no mundo desenvolvido, os bancos centrais, as taxas de juros no mundo desenvolvido já estão próximas de zero, e a gente aprendeu durante a crise de 2008, 2009, que parte do diagnóstico de política no mundo em que você tem taxas de juros abaixo de zero é manter essas taxas em zero mais do que o necessário. Né? Então, você quer afetar as expectativas dos agentes lá da frente. Uma maneira de afetar as expectativas do agente lá da frente é convencer os agentes que essa taxa de juros permanecerão baixas por muito tempo. Então, você tem um fator conjuntural jogando essa taxa de juros para baixo e você tem um fator estrutural que seria esse choque de certeza que a Covid-19 representa, o que levará, da minha visão, deveria levar os agentes a poupar mais por questões precaucionárias daqui para frente. E eu vou tentar substanciar esse meu argumento, não, a palavra substanciar é um pouco forte, mas eu vou tentar ilustrar esse meu argumento com um dos exercícios empíricos que se foi feito olhando para as outras pandemias. Então, Eduardo, só toma cuidado com o tempo, cara. Falta quanto? Já são 20 para 7. Quer encerrar aqui? Ou... Você que sabe. Deixa eu falar rapidamente, então, esses pesquisadores fizeram um esforço brutal de mensurar a taxa de juros, né, a taxa de juros que incidiam sobre os ativos do ponto de vista histórico. Obviamente, isso aqui então, tem desde 1300, isso aqui é um exercício empírico heróico, não deve ser tomado a valor de face, mas tem um esforço de pesquisa histórico para documentar essas taxas de juros. Aqui está uma média móvel dessas taxas de juros, que eles chamam da taxa natural. Eles documentam todas as pandemias que ocorreram no mundo desde 1900 e 300 e estimam o que aconteceu com essa taxa de juros, na média, logo após essas pandemias. Essas taxas de juros caíram brutalmente. Em compensação, quando você faz esse mesmo exercício usando guerras ao invés de pandemias, a taxa de juros cresce. Novamente, isso aqui é um exercício heróico, não deve ser tomado a valor de face, mas ele ilustra um mecanismo muito bacana, que é o fato da guerra destruir a estrutura produtiva, destruir capital. A pandemia vai gerar alguma má alocação de recursos, mas ela não destrói a estrutura produtiva, não destrói capital. E quando você destrói capital, a produtividade marginal do capital cresce. Em palavras, o investimento privado fica mais atrativo e vira o competidor natural os ativos do governo. E por uma questão de arbitragem, o quanto o governo vai poder pagar, o governo vai ter que pagar uma taxa de juros maior para se financiar. Então, no mundo segue, então fala-se muito de repressão financeira no pós-guerra, na pós-segunda guerra, que ajudou a pagar o montante de endividamento que esses países, principalmente os países europeus, saíram do pós-guerra. Esse canal, na minha visão, não vai estar tão presente, porque a alternativa no mundo pós-guerra seria o investimento privado, que estaria com um retorno maior por conta da destruição do capital, enquanto no mundo pós-pandemia esse canal está desligado, dado que se preserva minimamente a estrutura positiva. Em poucas palavras, eu palpite aqui que eu acho que as condições de financiamento da dívida no mundo pós-pandemia, eu acho que será melhor do que no mundo pós-guerra, e essa comparação
eu não vejo como adequada. Acho que é isso que eu queria falar, Juliano. Obrigado.